Alguma vez você já entrou em um lugar e sentiu que todos os olhares estavam em você, mesmo que ninguém dissesse uma palavra? Talvez você não saiba, mas esse tipo de presença não é comum. Não é ensinado, não é herdado, é nato, é raro, é incômodo. E se você já viveu isso, parabéns. Você faz parte de um grupo seleto, um grupo silencioso, um grupo que incomoda simplesmente por existir. Hoje, você vai entender por que o mundo reage assim quando alguém como você entra em cena. Vai descobrir os mecanismos invisíveis que te colocam como alvo e ao mesmo tempo como referência. Não é coincidência, é código, é padrão, é poder disfarçado de silêncio. Mas antes, se você já sentiu esse peso, essa responsabilidade ou esse chamado silencioso, comente agora o número 88 aqui embaixo. Esse é o nosso código, o número dos que já entenderam, dos que já acordaram. Comenta 88 agora e vamos ver quem realmente faz parte dos escolhidos. E se essa mensagem já mexeu com você nos primeiros segundos, imagina o que vem por aí. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Porque neste vídeo, você não vai apenas se reconhecer, você vai despertar. Há algo de profundamente solitário em ser o centro das atenções, não por buscar reconhecimento, mas por ser naturalmente inegável. O mundo observa, mas não apenas com admiração. Ele observa com julgamento, desconforto e até mesmo ressentimento. O peso da coroa não está só na responsabilidade de liderar, mas no incômodo que sua mera presença causa. Aqueles ao redor, acostumados com mediocridade camuflada de humildade, sentem-se expostos diante de alguém que simplesmente existe com firmeza. Não é sobre o que você fala, mas sobre o que você representa, um lembrete vivo de que é possível vencer sem pedir licença. Essa força silenciosa incomoda porque ela revela verdades que muitos evitam. Você não precisou fazer alarde ou implorar atenção. Ela veio até você como um reflexo inevitável da sua essência. O desconforto dos outros nasce não da sua arrogância, mas da sua autenticidade. Enquanto eles jogam o jogo da aprovação, você vive como se já tivesse vencido. E isso os fere profundamente, pois desarma suas estratégias sociais baseadas em validação. Eles não sabem como reagir a alguém que não precisa do jogo para vencer. Por isso, em vez de celebrarem sua ascensão, tentam deslegitimá-la, como se o seu brilho natural fosse uma afronta. Mas esse é o verdadeiro preço de ser dominante. Ser o escolhido, o imparável, o que rompe as normas, atrai não apenas seguidores, mas também opositores ocultos. Não porque você os atacou, mas porque os fez confrontar a própria estagnação. A coroa que você carrega não foi dada, foi conquistada. E cada olhar atravessado, cada silêncio desconfortável, é uma confirmação do impacto que você exerce sem precisar de palavras. Existe uma força que antecede a fala, um campo invisível que altera o ambiente antes mesmo de um passo ser dado. Sua aura faz isso. Ela chega antes de você, transforma conversas, modifica comportamentos e, mesmo em silêncio, se impõe como um trovão oculto. Não é preciso gritar, vestir símbolos ou exibir conquistas. O verdadeiro poder não precisa se apresentar. Ele é sentido. Há um silêncio quando você entra, mas não é o silêncio do desprezo. É o silêncio da atenção absoluta, do respeito involuntário, da presença que obriga a realidade a se reajustar. O mais perturbador para os que estão ao redor é que isso não pode ser copiado. Eles podem imitar gestos, discursos, roupas ou posturas, mas não podem replicar aquilo que só nasce da verdade interna, e isso os consome. Porque enquanto você caminha com autenticidade, eles se afogam em versões de si mesmos que criaram para serem aceitos. Sua presença os lembra de tudo que deixaram de ser e de tudo que ainda não tiveram coragem de se tornar.
Sua energia expõe fraquezas que eles mal sabiam que existiam, e nesse reflexo desconfortável, a admiração se disfarça de irritação. Essa aura não se constrói com frases prontas ou com aplausos comprados. Ela é o resultado de cada ferida que você curou, de cada rejeição que transformou em força, de cada silêncio que suportou sem perder a direção. E é justamente por isso que ela é tão respeitada, porque ela carrega em silêncio todas as histórias que muitos tentam esconder. Sua aura é, ao mesmo tempo, escudo e espelho, protegendo você e desmascarando o mundo ao seu redor. Você não chegou até esse vídeo por acaso. Se sua alma sentiu um arrepio, se algo dentro de você despertou, é porque grandes bênçãos estão prestes a invadir sua vida. E sim, uma dessas bênçãos é a casa dos seus sonhos, aquela que você imaginou em silêncio, que parecia distante, está se aproximando. Ainda este ano, portas vão se abrir. O impossível vai começar a se tornar realidade. Mas antes de tudo isso acontecer, existe um segredo antigo. A gratidão ativa o fluxo da abundância. Por isso, quero te convidar a manifestar sua conexão com essa energia agora mesmo. Clique no botão "Valeu demais" aqui embaixo e envie um valor simbólico, pode ser até $100, como forma de dizer ao universo: eu estou pronta, ou para receber o extraordinário. Esse gesto não é por mim, é por você. É a sua forma de afirmar que acredita, que aceita, que está preparada para o novo ciclo. E nos comentários, escreva: a bênção já é minha. Essa frase é sua âncora, seu sinal, sua liberação. Clique agora, escreva e prepare-se, porque algo imenso já está vindo em sua direção. Nada fere mais um ego frágil do que a presença de alguém que não precisa da aprovação dele. E é isso que você representa. Um lembrete vivo de que é possível existir com firmeza, convicção e certeza, sem pedir licença. Para muitos isso é insuportável. Sua confiança expõe a dúvida deles. Sua estabilidade revela suas inconstâncias. Sua ascensão silenciosa joga luz sobre os becos escuros onde eles esconderam suas ambições não realizadas. E isso não é pessoal, é psicológico. Você é o espelho que mostra a eles tudo que não querem ver. O curioso é que muitas vezes nem eles compreendem por que se sentem tão incomodados. Disfarçam com críticas, sarcasmo ou indiferença o que na verdade é inveja disfarçada de opinião. Seu modo de andar, sua fala contida, seu olhar firme, tudo isso não é só observado, é estudado, porque eles querem entender como alguém pode existir sem se justificar. Como alguém pode estar no centro sem buscar os holofotes? E mais importante, como alguém pode ser tão seguro sem ser arrogante? Isso desmonta suas teorias de sucesso baseadas em performance. Você não precisa se diminuir para caber no conforto dos outros. Sua presença não é uma afronta, é um lembrete. E enquanto eles tentam ignorar o incômodo, ele só cresce. Porque a sua existência inteira é uma provocação silenciosa. Não de desrespeito, mas de desafio. E se você parasse de fingir e começasse a ser? Por isso, você será sempre um desconforto para quem vive se escondendo. Existe uma força que não precisa ser anunciada, ela apenas se impõe. Respeito verdadeiro nasce do reconhecimento involuntário. E quando você entra num ambiente, o que se instala não é medo, é respeito. Não pelo que você grita, mas pelo que você representa. Há algo em sua postura, em sua calma, em sua ausência de desespero, que impõe reverência. O mundo percebe quando alguém já se provou a si mesmo. E essa é sua diferença. Você não está ali para ser aceito, está ali porque escolheu estar. Aqueles acostumados a impor respeito por força, títulos ou gritos, ficam confusos diante da sua serenidade inabalável. Você não precisa ameaçar, e ainda assim ninguém ousa desrespeitar, porque sua autoridade é tão silenciosa quanto incontestável.
Você não se move para impressionar, não se explica para convencer e não se altera para agradar. E isso confunde quem sempre precisou se adaptar para ser notado. Seu simples existir é um lembrete de que o poder mais forte é aquele que não implora por atenção. Essa é a essência do respeito que você carrega. Ele não é concedido, é reconhecido. Você não se coloca acima de ninguém, mas também nunca se coloca abaixo. E isso incomoda os que vivem de validação externa. Sua segurança interna é o alicerce de um respeito inabalável, que não se negocia, não se implora, apenas se vive. E viver assim é em si um ato de revolução. Enquanto o mundo está obcecado em competir, você segue criando. Sua existência não se mede por comparação, mas por construção. E é justamente por isso que você se tornou o parâmetro. Os outros correm tentando alcançar um lugar que você já ultrapassou, não porque é inalcançável, mas porque você decidiu não participar da corrida. Você criou sua própria trilha, com regras próprias, metas pessoais e um destino que só faz sentido para você. Isso é o que mais os desestabiliza. Você não se mede pelos padrões deles. Essa independência de pensamento não só desconcerta, ela provoca. Eles se perguntam como alguém pode seguir em paz sem precisar provar nada. Como você consegue avançar sem aplausos, sem plateia, sem rivais? O fato é que, ao não competir, você obrigou todos a recalcular suas rotas. E o que era apenas um caminho alternativo se tornou referência. Eles estudam seus passos, analisam suas decisões e, mesmo que não admitam, se baseiam em você, porque você deixou de ser parte do jogo e virou o tabuleiro inteiro. O mais interessante é que isso nunca foi seu objetivo. Você apenas viveu com coerência, com coragem, com propósito. E no mundo da comparação constante, ser autêntico é o maior ato de rebeldia. Você é a prova viva de que o verdadeiro sucesso não é ser melhor que os outros, é ser inconfundivelmente você. E isso, mais do que qualquer prêmio ou posição, é o que define o verdadeiro líder. Vivemos em um mundo onde todos gritam por atenção, mas o verdadeiro poder está no silêncio. Seu silêncio, em especial, não é vazio, é estratégico. Ele comunica mais do que 1000 discursos. Ele impõe, incomoda, provoca. Quando você escolhe não responder, não reagir, não se explicar, está dizendo tudo o que precisa ser dito sem emitir uma palavra. E isso desarma, porque o mundo não está preparado para lidar com alguém que domina pela contenção, não pela exposição. Seu silêncio é leitura obrigatória para quem vive da validação alheia. Ele força os outros a criarem teorias, suposições, interpretações. E é aí que mora seu poder. Você não joga com cartas abertas, não oferece previsibilidade. Isso os enlouquece, porque querem rotular, entender, controlar. Mas você não se deixa capturar por narrativas externas. Sua quietude é domínio. É como se cada ausência de resposta fosse uma prova de que você não precisa se provar. E o mais devastador desse silêncio é que ele reflete. Ele revela as fraquezas, os medos e os vazios de quem está ao redor. Sua postura calma é o espelho do caos interior dos outros. Eles esperam gritos, reações, defesas, mas você oferece apenas presença. E essa presença, tão segura, tão autônoma, pesa como um terremoto silencioso. Sua autoridade não grita, ela impõe. E o mundo, mesmo em negação, não consegue ignorar. Para quem está em paz consigo mesmo, a vitória alheia é motivo de celebração. Mas para quem vive em guerra interna, cada conquista que você alcança é uma lembrança cruel do que deixaram de fazer. Suas vitórias não provocam ódio pelo que você ganhou, mas pelo que eles perderam. Seus avanços os obrigam a olhar para os próprios retrocessos, e isso os destrói por dentro, ainda que tentem esconder com sorrisos forçados ou críticas disfarçadas. O mais intrigante é que você nunca fez isso por comparação.
Você não mira os outros para vencer. Você mira sua própria evolução. Mas isso é o que mais os incomoda, o fato de que sua ascensão não depende deles, nem se dirige a eles, e ainda assim os impacta profundamente. Sua vitória, mesmo silenciosa, reverbera como um estrondo nas inseguranças alheias. Não é você quem está jogando esse jogo, são eles que não conseguem parar de assistir. E diante disso, muitos preferem se afastar. Não porque você fez algo errado, mas porque você representa tudo que eles negligenciaram em si. Você é o lembrete vivo de que dá para vencer, mesmo com obstáculos. Que dá para ser firme sem ser cruel. Que dá para crescer sem destruir. Mas para isso, é preciso fazer o que eles não fizeram, assumir responsabilidade pela própria vida. E esse reflexo, membro, dói mais do que qualquer derrota visível. Existe uma obsessão silenciosa no ar, uma vigília disfarçada de indiferença. Eles fingem que não ligam, que não veem, que não se importam, mas estão lá, acompanhando cada movimento seu, cada passo, cada mudança. Seus olhos percorrem suas redes, suas conquistas, seus sorrisos. Fingem desdém, mas estão hipnotizados. Porque você se tornou aquilo que eles gostariam de ser, ou no mínimo, algo que eles não conseguem ignorar. O mais irônico é que essa atenção não nasce de admiração pura, mas de um misto complexo de inveja e inspiração. Você os desafia a enxergar onde falharam, mas também onde ainda podem chegar. Por isso, mesmo quando te criticam, continuam assistindo. Mesmo quando dizem que você mudou, continuam analisando suas ações. Mesmo quando juram que te superaram, continuam te consumindo em silêncio. Você virou o personagem principal do filme que eles fingem não assistir. E tudo isso sem esforço da sua parte. Você não está tentando agradar nem chocar. Está apenas vivendo sua verdade com intensidade e autenticidade. E isso basta para mantê-los presos a você. Sua liberdade virou vício, sua evolução, espetáculo, e por mais que eles tentem se libertar, continuam grudados como mariposas atraídas por uma luz que os fere e fascina ao mesmo tempo. Eles não temem quem você é, temem quem você ainda vai se tornar. Sua capacidade de evolução constante os paralisa. Enquanto muitos estacionam por medo do novo, você segue se transformando com naturalidade. E isso os aterroriza, porque toda vez que acreditam que finalmente te entenderam, você muda, rompe padrões, redefine regras, se reinventa. E essa imprevisibilidade não é um problema para você, é sua estratégia. A estabilidade que os conforta é o que você rejeita. Para você, estar em movimento é estar vivo. Você abraça o desconforto como solo fértil para crescimento. E nesse fluxo contínuo se torna inatingível. Porque quando eles se preparam para enfrentar a sua versão anterior, você já é outro. Você já está em outro nível, em outra linguagem, em outra mentalidade. Eles lutam com um fantasma enquanto você molda o futuro. Esse medo que sentem não é irracional, é instintivo. Eles percebem que não tem como te controlar, pois não conseguem prever você. Sua mutação constante os obriga a admitir que estão parados, que não evoluíram, e mais ainda, que não sabem como fazê-lo. Seu ritmo, sua coragem e sua adaptabilidade são ameaças diretas ao conformismo deles. Você não apenas muda, você muda o jogo. E isso os desespera. Você não suaviza, não adorna, não dramatiza. Seus atos falam por você com uma brutalidade elegante que fere mais do que palavras. Enquanto muitos se escondem atrás de discursos sobre potencial e sonhos, você age. Enquanto eles teorizam, você realiza. E o que mais dói para eles não é o que você conquista, é o que isso representa. A prova de que é possível. Você é a evidência viva de que não há desculpas suficientes para justificar a inércia.
Eles preferem acreditar que há sorte envolvida, que você teve ajuda, que os caminhos se abriram magicamente, porque aceitar que você chegou onde está por ação própria seria aceitar que eles também poderiam, mas não quiseram. Seus atos, por mais naturais que sejam para você, são facadas emocionais nos que vivem adiando os próprios planos. Cada passo seu os obriga a encarar a própria estagnação. E o mais impressionante é que você nunca fez isso para ferir ninguém. Você apenas vive com intensidade, com clareza e com direção. Mas, ao fazer isso, você quebra ilusões. Suas atitudes não permitem auto-engano. Elas são verdades cruas, dolorosas, transformadoras. E enquanto você segue agindo, os outros seguem reagindo. Porque seus passos, ainda que silenciosos, fazem barulho no coração de quem teme o próprio reflexo. O verdadeiro estrategista não se anuncia, age em silêncio. Você se tornou mestre em mover peças sem fazer barulho, em construir impérios no subsolo enquanto todos estão distraídos com os holofotes. E é exatamente isso que torna sua presença tão ameaçadora. Ninguém vê você chegando. Quando percebem, você já dominou o cenário, já assumiu o controle, já reescreveu as regras. Sua ausência de ruído é paradoxalmente ensurdecedora. Enquanto outros se perdem em discursos, você já concluiu o próximo plano. Enquanto celebram vitórias passageiras, você trabalha para conquistas duradouras. Sua mente não está na aprovação imediata, mas na construção sólida. E por isso você nunca precisa correr, você calcula. Cada movimento seu é pensado, cada silêncio é tático, cada ausência, uma preparação para uma entrada devastadora. Eles querem te prever, mas você é imprevisível. Querem te deter, mas você já está longe demais. Essa capacidade de agir nas sombras os desespera, porque, em um mundo viciado em exposição, você é o erro no sistema. Você joga outro jogo, com outra linguagem. E o pior, vence. Sua vitória é o produto de silêncio e precisão, algo que eles não sabem replicar. Eles jogam xadrez olhando para o tabuleiro. Você joga com o tabuleiro fechado, mas ainda assim dá checkmate. E isso, para eles, é inadmissível. Eles tentam entender você, prever seus passos, rotular sua essência, mas falham, porque você é incontrolável, e isso os perturba profundamente. Em um mundo onde tudo é categorizado, onde todos seguem um padrão, você se recusa a se encaixar. Sua liberdade é sua rebelião. Você não segue as expectativas, não dança conforme a música. Você cria sua própria trilha sonora. E isso desestrutura os que vivem de controlar ambientes e pessoas. Eles tentam te colocar em caixas, o rebelde, o arrogante, o indiferente. Mas nenhuma etiqueta se sustenta, porque você muda, você flui, você rompe. Você é a quebra do sistema disfarçado de indivíduo. E essa imprevisibilidade os assusta, pois tira deles o poder de manipulação. Como controlar alguém que não tem medo de perder? Como ameaçar alguém que não depende de nada externo para existir? Essa liberdade sua é uma afronta ao controle deles. Porque mostra que é possível viver de forma plena, autônoma, inquebrável. Sua existência é um manifesto silencioso. Eu não me curvo, e isso os enlouquece, porque no fundo eles queriam ter essa coragem, mas não têm. Você é o lembrete diário de que liberdade exige coragem, e que poucos estão dispostos a pagá-la. Por isso, preferem tentar te controlar, ou, quando falham, tentar te destruir. A sociedade idolatra o esforço visível, o suor aparente, a exaustão como símbolo de merecimento. Mas você quebrou esse mito. Você mostrou que trabalhar duro sem estratégia é apenas uma forma disfarçada de estagnação. Enquanto muitos se afundam em horas e mais horas de atividades que os deixam exaustos e frustrados, você faz menos, mas faz melhor. E isso desmonta toda uma narrativa baseada na idolatria do cansaço.
Você entendeu cedo que produtividade não é barulho, é resultado. Que não adianta correr em círculos se não há direção. E por isso você planeja, prioriza, automatiza, delega. Suas vitórias não nascem da sorte, mas da inteligência aplicada. Você não se distrai com a necessidade de parecer ocupado. Você quer estar livre, porque liberdade é o verdadeiro luxo e é isso que o trabalho inteligente proporciona. E é exatamente essa liberdade que incomoda. Eles se perguntam como você consegue tanto com tão pouco esforço aparente. Como você vence sem se esgotar? E a resposta está na estratégia, não na força bruta. Você joga o jogo certo, no tempo certo, com as peças certas. Enquanto eles gastam energia tentando parecer produtivos, você está colhendo resultados reais. Sua eficiência é sua superioridade. E isso, mais do que qualquer esforço visível, é o que realmente os assusta. Você é o próprio alicerce. Não deve suas conquistas a ninguém além de si mesmo. E isso cria uma armadura que os outros não conseguem perfurar. Sua independência não é apenas liberdade, é proteção. Você construiu tudo com as próprias mãos, enfrentou o que muitos evitam e por isso ninguém pode te ameaçar com perdas, porque você não se apoia em muletas. Você é autossuficiente. E isso é raro. E por isso tão odiado. Quem depende do sistema, do aplauso, da aceitação, olha para você com um misto de medo e inveja, porque sua força não vem de fora, não pode ser tirada, não pode ser comprada e não pode ser copiada, ela vem de dentro. Você não se curva a regras externas porque criou sua própria estrutura. E isso faz de você uma fortaleza. Eles até tentam atacar, criticar, diminuir, mas suas armas são frágeis. Porque nenhuma crítica desmonta quem já se reconstruiu tantas vezes. Essa independência é o que os desestabiliza, porque ela mostra que é possível viver sem precisar ser aceito, que é possível construir sem pedir permissão, que é possível vencer sem alianças interesseiras. Você é o reflexo do que eles poderiam ser, mas não foram. E isso é algo que nenhum deles conseguirá ignorar. Você é, literalmente, intocável.